Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero conversar com vocês sobre os livros que eu li neste mês para o projeto Viajando Entre Livros. Bem-vindas! Foram 3 livros, como vocês sabem, de países diferentes e a proposta é ler um autor de cada um desses países, que são 199, e autores que eu ainda não li. Para quem não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aqui o card do projeto e também na descrição aqui do vídeo o link para o vídeo em que eu falo sobre esse projeto, a planilha que eu fiz com todos os livros que eu pretendo ler, ou pelo menos um de cada daqueles livros dos países eu pretendo ler. Tem muitos livros ali, muitos países têm mais de um livro, mas pelo menos 199 eu vou ler. Então 3 eu já li e eu acho que eu fiz uma escolha bem interessante. Eu vou começar falando do que eu mais gostei, que é o Judas do Amos Oz. Esse autor é israelense, ele tem várias obras bem famosas, bem conhecidas, e eu escolhi o Judas porque eu gosto de ler livros que tenham a temática da religião. Eu já falei isso várias vezes no canal, e eu acho que eu fiz uma excelente escolha, gente, porque eu gostei muito desse livro. O protagonista dessa história é o Shmuel Esch, que é um estudante de religião em Jerusalém, que é obrigado a parar os estudos porque o pai vai à falência e ele não consegue mais mandar dinheiro para custear os estudos dele, então ele é obrigado a parar pelo menos por um tempo. E vai trabalhar na casa em que moram uma pessoa bem idosa, um senhor bem idoso, e uma moça, aproximadamente uns 45 anos. E ele vai ser acompanhante desse homem. E o trabalho dele, que ele estava fazendo na faculdade, também tem muitas histórias, né, que ele vai acompanhando e que ele vai lendo e que ele vai falando ao longo do livro. E o trabalho dele é falar sobre Jesus sob a ótica dos judeus. E, em paralelo a isso, ele fala também de Judas, que ele acha, né, aqui no livro, que tem uma ligação muito grande entre Jesus, Judas e o início do cristianismo. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês que eu achei super interessante, que é o seguinte: Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Nunca lhe passou pela cabeça fundar uma nova religião. Paulo, ou seja, Saul, da cidade de Tarso, que é o São Paulo, né, foi quem inventou o cristianismo. O próprio Jesus diz explicitamente: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Se os judeus o tivessem aceitado, toda a história teria uma feição totalmente diferente. A igreja nunca teria surgido e talvez toda a Europa tivesse adotado alguma versão amena ou destilada do judaísmo. Com isso, teríamos sido poupados da diáspora, das perseguições, dos pogroms, da Inquisição, dos libelos de sangue, das condenações à morte e também do Holocausto. Então, para esse escritor, em algum momento aqui, ele vai dizer explicitamente que Jesus era um troublemaker, né? Um criador de caso, um encrenqueiro, tá? Então, ele chama Jesus de encrenqueiro. E ele diz que se os judeus tivessem aceitado, como está nesse trecho aqui, tivesse aceitado Jesus, a vida dos judeus teria sido diferente nesses 2000 anos que seguiram a Jesus. E aí você já tem um teor de como é o livro, né? De como é a escrita dele e da opinião dele sobre Jesus e o cristianismo. E mais interessante ainda é a opinião que ele tem sobre Judas. Eu vou achar aqui um outro trechinho em que ele fala de Judas e que ele fala o seguinte: por isso, e aí todos os motivos pelos quais ele descreveu aqui, né, que eu não vou falar porque é interessante de ler. Por isso, né, por esses motivos, os sacerdotes de Jerusalém decidiram escolher Judas Iscariotes, um homem abastado, culto, inteligente, profundo conhecedor da Torá, escrita e oral, e próximo dos fariseus e do sacerdócio, e enviá-lo para se juntar ao grupo dos crentes que seguiam um rapaz galileu de aldeia em aldeia,
fazer-se passar por um deles para informar aos sacerdotes de Jerusalém qual era a verdadeira natureza daquele excêntrico e se ele representava de fato algum perigo especial. Judas Iscariotes é que é o verdadeiro fundador da religião cristã. E ele vai falar por que ele acha isso ao longo do livro. E ele vai fazer também um paralelo entre a figura de Judas e vários personagens que aparecem no livro por causa dessa casa na qual ele está morando e dos relacionamentos dele e tudo mais. E é claro, aqui ele está em 1900, no inverno de 1959 e 1960, que foi depois, né, da criação do Estado de Israel. E aí ele vai falar também sobre o que aconteceu durante os anos, né, próximos a 1948, 47, o que aconteceu, o que os judeus que eram pró-criação do Estado e contra a criação do Estado pensavam. Então ele vai falar sobre vários assuntos também sobre a criação do Estado de Israel. Então o livro é muito interessante também pelos fatos históricos durante a criação do Estado de Israel, que eu acho que é um assunto muito interessante e que obviamente repercute até hoje, né? Então, eu adorei o livro. Adorei. Bom, missão cumprida para Israel com louvor. Outro livro que eu quero falar é esse daqui, As Fúrias Invisíveis do Coração, do John Boyne. Agora em outubro, acho que dia 18 de outubro, a Companhia das Letras vai lançar esse livro em português, tá bom? E eu nunca li esse autor, apesar de eu saber que ele escreveu O Menino do Pijama Listrado, de eu ter assistido o filme, eu nunca li o livro, tá? Mas eu sei que quem leu gostou bastante. Então, eu escolhi esse aqui como representante da Irlanda. E, assim, foi bom e não foi. Foi bom porque realmente esse autor escreve muito gostoso, muito fácil de ler, é uma leitura agradável, mas é um calhamaço, gente. São 600 páginas, olha aqui, tá vendo? E eu particularmente acho que no máximo 200, esse autor conseguiria ter contado muito bem a história que ele usou 600 páginas para contar. Então, para mim, 400 páginas, pelo menos, foram enrolação. A história é sobre o Cyril, que é um rapaz que foi adotado, e aí ele começa o livro assim, ele começa dizendo que ele é adotado por uma família cujo sobrenome é Avery. Então ele vai contar essa história desde o início até a idade madura dele. Mas o tempo todo, esses pais vão deixar bem claro que ele não é um Avery, que ele é adotado, que ele não tem nenhuma característica da família, eles não vão dar amor, não vão dar carinho, não vão dar um lar para ele, vão dar só uma casa, vão dar estudos para ele, mas só isso, assim, ele não vai ser o herdeiro da família, sendo que ele é o único filho, tá? Para mim me ficou a pergunta, por que uma família dessa adota uma criança, se não é para dar um lar, né? Se não é para dar um lar, para que eu vou adotar um filho? Simplesmente para dizer que adotei? Não sei. Então, esse questionamento eu me fiz ao longo do livro todo. Esse menino, aos 7 anos, ele se apaixona por um outro rapaz que se torna o melhor amigo dele. Então, ao longo do livro, ele vai se descobrindo e a grande paixão da vida dele é esse melhor amigo que não é gay. Eu não gostei muito, além da enrolação, né? Eu não gostei muito da maneira como ele desenvolve esse personagem em termos de descobrimento, do autodescobrimento, do autoconhecimento dele como gay. Essa não é a visão que eu tenho de gay. Eu não acho que gay é alguém que é desvairado, deslocado, atrás de sexo a qualquer preço, com qualquer um, de qualquer maneira, em qualquer lugar. Eu não acho isso. Eu acho que gay é gay e como outra pessoa qualquer no mundo, procura amor, procura amizade, procura companheirismo, procura sexo. Mas então eu não gostei dessa maneira como ele descreveu esse personagem. Eu achei que não foi uma imagem legal de ser passada. Eu não sei, não gostei. Talvez também pela enrolação. Talvez se ele tivesse passado por essa fase e ultrapassado e colocado a vida para frente, talvez eu tivesse gostado, mas não sei.
sabe? Ficou batendo na mesma tecla. Mas se vocês gostarem da escrita do John Boyne e quiserem se aventurar nessas 600 páginas, boa sorte para vocês. A minha missão em relação a um autor que eu nunca li da Irlanda está cumprida. E finalmente, o último livro que eu li foi esse daqui, do Mia Couto, Terra Sonâmbula, que é moçambicano. Então, eu cumpri a meta de ler um autor moçambicano que eu nunca tinha lido. Realmente é um livro muito bom. Ele mistura um pouco de realismo fantástico. Ele cria alguns termos novos. Ele mistura palavras em português de Moçambique com palavras africanas. Ele cria neologismos. Ele coloca isso no final do livro, tem um glossário para a gente poder acompanhar esses neologismos, porque senão a gente se perde um pouquinho no início do livro, mas lá no meio do livro a gente já está acostumado com isso e a leitura flui numa boa. Ele foi escrito em 1992 e é o primeiro romance do Mia Couto. Ele se passa durante a Guerra Civil de Moçambique, então o cenário é um cenário bem desolador, um cenário de guerra, mas ele consegue, com a escrita dele, fazer a leitura fluir muito bem e de maneira um pouco menos dolorida do que o tema sugere. E ele vai fazer duas histórias paralelas. Ele vai fazer a história de um garoto, que é o Muidinga, que tem aproximadamente 12 anos e que ele tem uma doença, está se recuperando, aliás, da doença, e que ele está viajando ou andando com esse velho, essa pessoa bem mais velha, que chama Tuahri. Esses dois encontram no meio do caminho um ônibus que foi incendiado e eles resolvem ficar ali. E próximo a esse ônibus eles encontram também um cadáver que foi morto há pouco tempo e que tem com ele uma mochila, e dentro da mochila tem um diário. E eles descobrem que o nome dessa pessoa que está morta é Kinzu, e ele está contando a vida dele nesse diário. E aí o menino que lê, o velho não lê, mas o menino lê, ele começa a ler esse diário e contar para o velho. Então essas duas histórias correm paralelas. Eu achei que eu fosse, até o final do livro, ficar num suspense para poder entender qual que é a ligação entre essas histórias, se é que tem alguma ligação. E não aconteceu isso, porque lá no meio do livro eu já consegui sacar algumas coisas, então a surpresa, o impacto que eu poderia ter no final não aconteceu. Isso não tira o mérito do livro, o livro é muito bom, é recomendado, mas não é o livro da minha vida, tá bom? Gostei do Mia Couto, quem sabe eu leia outro livro dele, mas com certeza não agora. Eu sempre deixo, tanto no Instagram quanto no Facebook, os livros que eu estou lendo e quais livros são pelo projeto. Então, se vocês quiserem acompanhar o Relivrando nessas outras redes sociais, por favor. E também eu preciso que vocês façam comentários, porque só assim eu posso melhorar os vídeos e melhorar os próprios comentários que eu faço aqui. Então, façam seus comentários, deem suas sugestões e boa semana para vocês e muito obrigada por assistir até aqui.